É isso, rapaziada. Do nada pegar uma carona diferente aqui, ó. Com esse cidadão aqui que tem alguns gols no futsal, né, Lenise? Poxa, que responsa, hein? Dirigir pro meu amigo, Pois meu é. ídolo. Fazer um podcast aqui no volante. Poxa. Não é nada muito inovador, não. Na internet já tem alguns. Eu até gosto bastante dessa ideia de ir transitando e conversando. E esse jogo? O que você acha? Pô, Billy, primeiramente, é um prazer te receber aqui, Pô, né? tamo junto. Poxa, fazer parte desse seu projeto. Você já sabe da minha admiração, né? Pelo meu carinho por você, pela gratidão aí, tudo que você faz pela nossa modalidade. E como você disse, né? O primeiro jogo da Liga Futsal, sempre gera aquela expectativa, né? 30ª Liga Nacional, Sim, né? verdade. Né, Uma Billy? liga especial também, Uma né? liga muito especial, equipes mineiras, paranaense, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, então assim, envolvendo todo o país, né? E muito legal, eu fico muito feliz, Uberlândia é uma cidade que eu escolhi pra morar, né? Apesar de não ficar muito tanto tempo assim, por né? aqui, e fico muito feliz poder, né, ver o Praia Clube, que é um clube com muita estrutura, se organizando, a cada ano melhorando, né? Ano passado fez a final da Liga contra o Jaraguá. É isso, foi legal, né? Porque aproveitando, ano passado você ficou muito perto da liga, né, Lenise? Porque a galera que não sabe, você estava trabalhando junto do Jaraguá ano passado, né? Fez um trabalho muito legal lá. E esse ano pretende estar perto da liga de novo, acompanhar como é que vai ser. E conta um pouquinho também que foi a experiência ano passado. Sim, com certeza, né? Eu tive um tempo afastado do futsal, retornei ao Jaraguá fazendo um trabalho ali mais de bastidor, né? Parte de análise ali de dados, de desempenho, de vídeo, de scout, né? De estatística. E foi uma experiência muito bacana, muito positiva. Esse ano, com certeza, né? Tenho planos aí de permanecer no futsal, não diretamente ligado a uma equipe, mas a gente não deixa, né? Futsal é um vício, né? E a gente espera aí que seja uma grande liga nacional. Principalmente, né, Billy, que saiam grandes espetáculos, que o futsal continue se desenvolvendo, crescendo, né? Como modalidade. E a gente quer ver gol, né? É isso. Quer ver espetáculo. Como atleta, foram quantos títulos de liga, Lenise? 5 títulos 5 títulos da Liga Futsal. Só o Thiago que tem mais? Não, acho que o Índio tem Também 7, tem, né? Ah, é. Eu acho que o Índio, Falcão, é. o Falcão não conta. É, vai saber, né? O Falcão é o que mais teve, né? Ah, é. Conquistas, e depois acho que o Índio teve 7, eu 5 E Thiago fez a quinta agora em Jaraguá? A última ou foi a sexta? Não me lembro. Eu lembro que eu brinquei com ele no final do jogo e ele até me corrigiu. Então, se eu não me engano, é a sexta. Só que eu tenho agora um de comissão Então, era isso que eu ia técnica, falar né? agora, porque Eu tive esse privilégio agora. o ano passado voltou, fez o projeto de Jaraguá lá, né, junto com o pessoal, e deu título de novo, né? Pois é, Dá pra você ver como é que são as coisas, né? Deus é muito bom aí comigo, e Então foi são muito 6, bom. né? Na verdade são 6. E agora essa sensação diferente, né? De ser campeão fora de quadra também. Então Deus conseguiu aí me proporcionar isso. Fiquei muito feliz. É mais difícil jogando ou lá fora, Lenise? É bem mais fácil jogando, né? É mesmo? Mas você fora, você tem um papel limitado, né? Você consegue ajudar, mas você não consegue nem mensurar a sua ajuda, na verdade, né? Perfeito. Porque você tá ali envolvendo, tem outras pessoas também trabalhando. Quando você joga, você parece que tem uma sensação mais prática, né? Que você participa mais diretamente, né? dos momentos, né? De tudo, né? Da vitória, da derrota, dos treinamentos, do dia a dia. O atleta, eu acho que ele consegue ter essa percepção melhor. Pelo menos na minha visão foi assim. E o que você acha que nesse futsal, né? Que você ficou bastante tempo longe, na sua época era um outro futsal, né? Jogado muito diferente, muitas coisas diferentes. E aí você retorna, passa um ano intenso ali, chega até o final da festa, campeão. Olhando como um todo no futsal, Lenise, o que você acha, assim, que você pudesse pontuar uma coisa que você fala, pô, Billy, isso aqui eu acho que seria muito legal se a gente melhorasse nesse ponto aqui, se a gente buscasse evoluir nesse ponto, eu acho que seria um benefício muito grande para a modalidade como um todo. Como que você enxerga isso? Olha, Billy, eu acho como um espetáculo, né? Como você, sabe, como um consumidor, o futsal precisa evoluir, né? O futsal, os jogos têm demorado muito e isso impossibilita a pessoa ficar muito tempo, né? Acompanhando na televisão, entendeu? Eu acho que a gente poderia focar mais na parte do espetáculo mesmo, entendeu? A parte de quadra, a parte de jogo, a parte visual, né? Tudo que envolve, sabe? Eu acho que a gente, nesse sentido, os treinadores, os atletas pensarem mais nesse sentido, né? Como você disse, o futsal mudou muito. Então, hoje existem outras modalidades, hoje as pessoas têm muitas opções de entretenimento, entendeu? Então, para você hoje capturar um consumidor, né? Um cliente, um torcedor, você precisa se esforçar muito hoje. Então, acho que depende de muita gente para que isso aconteça.
aconteça, sabe? Então, por exemplo, o jogo demorar menos, o jogo ser mais dinâmico, o jogo ser mais agradável, ser mais atraente. Legal. Eu acho que isso, eu senti falta nesse período, sabe? As pessoas querem gol, as pessoas querem dribles, as pessoas querem lances bonitos. Então, assim, se a gente não conseguir entre todos pensar mais no que é o espetáculo, no que é o futsal, a modalidade, eu acho que a gente vai ter dificuldade pra gente reter esses consumidores, esse público, entendeu? A disputa de atenção hoje é gigantesca, né, Liz? Com várias coisas a gente disputa atenção, né? Não só com os esportes. Então, eu acho que realmente a gente tem que levar isso em consideração. Indo nessa linha, né, da diferença, você consegue pontuar, assim, ou você acha que não tem como fazer esse link, do que você sente que é mais diferente na época de quando você, né, você jogava, Índio, Vander, pra agora, assim? Você acha que as regras que mudaram impactaram muito no jogo? Você consegue fazer o link desse... Porque eu, como um cara novo, que, né, tô no futsal há bem menos tempo, pô, quando vocês estavam sendo campeão, eu tava nascendo, com todo respeito, né? Não, claro, normal. Mas o assim, tempo passa. o tempo passa. Mas assim, então eu consigo ter uma percepção limitada, sabe? Do que é o futsal hoje. Porque eu não vivi muito do que ele foi lá no passado. E que era talvez o melhor momento que a gente tinha, assim, né? De ginásios abarrotados mesmo, em todos os lugares, enfim. Então como que você consegue fazer esse link? Você tem alguma percepção? Como eu disse, né, foram várias mudanças, né, até eu participei da primeira Liga Futsal em 1996, né, então assim, participei antes também, né, de toda essa mudança estrutural de regras, mesmo, né? FIFUSA, passando para FIFA, então lateral assim, com a mão, goleiro não sai da área, as quadras menores. Bom, o que eu acho de mudanças o futsal se profissionalizou primeiramente. Então, por exemplo, áreas, né, preparação física evoluiu, a parte tática, a parte dos estudos, os profissionais que hoje militam na modalidade, antes não viviam da modalidade, hoje você tem profissionais vivendo do futsal e isso, querendo ou não, capacita mais pessoas entendem do jogo, mais pessoas conseguem estudar mais o jogo, então isso vai dificultando também. Juntamente a isso, as quadras, né, aumentaram, a bola, tudo que você disse, tudo isso é relevante, você não pode desprezar, sim, né, essas mudanças. Mas eu acho que a gente se conformar com isso, eu acho que isso é você aceitar um mau momento, entendeu? De certas situações, que eu acho. Nem tudo foi pro lado negativo, acho que teve muitas coisas que melhoraram. Hoje você pega todos os jogos da Liga Futsal sendo transmitidos. Isso é uma conquista Isso gigante. é uma conquista gigante que antes não teve. Então, assim, eu acho que a gente cresceu em muitos aspectos e em muitos aspectos a gente precisa melhorar. Agora, eu não consigo, sabe, exemplificar 100% o que mudou. O que foi que fez a mudança, né? Mas eu acredito, foi o que eu disse, sabe? Existem algumas características na nossa modalidade que elas são nossas e a gente precisa respeitar elas, entendeu? Sim. Por exemplo, jogos de tabela. É um jogo criado no futsal. Sim. Jogos com pivô. Então, assim, é um jogo de futsal. Jogo, por exemplo, passes cavados, né? Gol de voleio. Sim. Jogadas de paralela. Tô falando nomenclaturas assim, mas são características da modalidade, assim como o vôlei tem a dele. Perfeito. Assim como o basquete tem a dele, como então, o tênis tem o dele. E o que eu vejo hoje é talvez criando-se coisas novas para tirar isso. Entendeu? Aí você chegou no ponto. Eu acho que a gente deixa muitas vezes de trabalhar o que é nosso. Hoje eu vejo atletas com dificuldades para executar certas ações que são impensáveis você não conseguir, por exemplo, na nossa modalidade. Condução com a sola do pé, por exemplo. É uma característica da nossa modalidade. Poxa, mas o atleta, se ele não consegue executar esse movimento, ele já está num nível, né, abaixo da nossa modalidade. Então, por exemplo, um passe cavado, uma finalização de chapa no chão, de chapa no alto, recursos para driblar um goleiro. O goleiro foi a posição que mais evoluiu por isso, porque o goleiro, hoje ele joga com as mãos, ele joga com os pés, ele faz coberturas. Então o goleiro evoluiu muito nesse sentido. E as outras posições, a gente não conseguiu evoluir, entendeu? Eu vejo isso, eu sinto isso, sabe? Então o pivô, por exemplo, ele fazer fundamentos de pivô, é você dominar e girar. O pivô de referência hoje é um ouro, né? Entendeu? E ela é uma função. Específica, né, que você a gente não, tinha. E você não precisa só o pivô fazê-la. Você pode o back fazer a função do isso tem pivô.
acontecido muito. O Marlon tem feito muito isso, fez muito na Copa do Mundo, né? Entendeu? O Rodrigo faz isso uma vez ou outra também. E você pode perceber, esses atletas que conseguem fazer mais de uma função, como é o caso do Rodrigo, a longevidade dele na nossa modalidade, ela expande, Sim. porque, claro, ele vai conseguir fazer muito mais funções. Ele consegue defender um goleiro linha, ele consegue atacar o goleiro linha. Uma situação de superioridade 4 contra 3, ele tá presente na quadra, nos momentos decisivos do jogo, entendeu, Billy? Então, assim, eu vejo que o atleta, se ele conseguir entender esse geral, ele tem muita coisa para ser trabalhada, sabe? Perfeito. E pensando como os treinadores, né, já que você estava como comissão no ano passado, você acha que até o 8h30 ele faz uma resenha sobre isso também e tal, que ele não quer saber, ele quer ganhar o jogo, entendeu? No final das contas. E tudo bem, eu acho que faz sentido, acho que é o ponto de vista dele, do atleta também, mas você acha que, na sua visão, não é a qualquer custo, né? Não é exatamente essa palavra, assim, mas, por exemplo, você abriria mão de um jogo mais bem jogado para fazer um jogo que você sabe que funciona mais? Ah, vou usar muito goleiro aqui e vou abrir mão de fazer um jogo mais trabalhado. Esse é um assunto polêmico, É né? tenso, Que né? todos têm falado muito sobre isso, né? O Jaraguá usou muito o goleiro no ano passado. Ah, não, né? muitos times usaram, né? O Nicolas é um excelente goleiro. Eu acredito assim, ela faz parte do jogo, né? Da regra, né? O uso do goleiro faz parte da regra. Que evoluiu muito também, né? Que evoluiu muito também e que o goleiro ele tá ali também para jogar e a defesa tá ali também para poder impedir também, né? Então se a defesa também tem esse papel Neutralizar, né? de neutralizar também. E esse é um dos aspectos do jogo. Do jogo também. é isso, né? É um jogo, é um esporte de invasão, né? Que fala. Então, Sim, sim. você Ocupar espaço, você né? ocupa o espaço do outro e o outro tenta impedir que isso aconteça, então faz parte da nossa modalidade. Só que eu acho assim, isso é uma característica hoje em dia, sabe? Há muitos anos já, né? Eu joguei também com vários goleiros que jogavam muito bem com os pés e eu acho que isso é uma opção, sabe? Sinceramente, eu não vejo como esse o problema da nossa modalidade, entendeu? Eu acho que tem recursos, tem meios. Quando o goleiro joga, continua 5 contra 5. O goleiro, ele não tá causando um 6 contra 5, um 7 contra 5, sabe? Falo que é um 5 contra 5 igual, só que o goleiro foi se posicionar para jogar. Então, ainda existe uma igualdade numérica. Então, eu acho que não é esse o grande sentido, sabe? Eu vejo que as críticas acontecem, muitas pessoas querem mudar as regras. Eu, por exemplo, eu limitaria um pouco a quantidade de toques do goleiro no ataque. É isso que eu ia perguntar. Você acha que uma das existe minhas... um mundo de uma possibilidade de mudança de regra para dar uma... Na minha visão, sim. Na minha visão, seria limitar o número do goleiro, né? Então, como por exemplo, ele poderia tocar na bola, sei lá, 3 vezes no campo de ataque? Ou se ele poderia dar 2 toques na bola, Ah, entendeu? só 2 toques na bola, aham. Então, por exemplo, o goleiro a partir do meio da quadra, 2 toques ou 3 toques. Porque você colocando uma regra para o goleiro, ela, consequentemente, ela tem que servir para o goleiro linha também. Perfeito. Impacta no jogo como um todo. Eu já tinha dado essa opinião, alguns são a favor, outros não, outros, né, não concordam, mas eu acho que é uma forma de você tornar o jogo um pouco mais dinâmico. O que eu acho que é legal é isso, assim, a gente conversar. Acho que no futsal a gente faz pouco isso, né? Falta esse encontro, né, pra debater futsal, pra conversar, para as pessoas expor. Ah, eu acho isso, mas por que você... Ah, pô, eu acho isso daqui. Ah, eu tive uma experiência assim, assado, que foi desse jeito e tal. Então eu acho que falta um pouco isso, né? A gente vê os pontos de vista, porque daqui a pouco você comenta uma coisa e me abre uma visão diferente e o outro comenta a mesma coisa. Eu queria pontuar uma situação, Billy, que você perguntou pra mim o que eu acho que mudou, né? E eu esqueci aqui de comentar algo que eu falei sobre a evolução da quadra, das regras, do profissionalismo, da parte física, da parte técnica, da parte dos departamentos, enfim, tudo que envolve o futsal. Mas tem uma parte que eu acho que mudou muito, que eu queria pontuar isso aqui. Marquinhos Xavier tem, né, falado em algumas entrevistas, eu vi ele falando sobre isso em algumas situações, que é a parte humana. Então essa parte humana hoje, ela conta muito, sabe? Essa relação humana hoje, relação atleta. O atleta hoje ele lida com a rede social, ele lida com o público. Hoje um atleta tem empresários, então o treinador também hoje ele lida com muitas situações também. Ele lida com o atleta. Numa equipe hoje, se você vê nas camisas, né, dos clubes, são 20 empresários, são 20 patrocinadores. Sim. Hoje você responde a muitas pessoas, hoje você lida com muitas pessoas. E esse lado humano, não tô falando nem o lado psicológico. Claro, mas eu falo o lado humano mesmo, esse lado de você, como você interage com as pessoas, como você se comporta. Hoje eu vejo muito importante, sabe? Os mercados se abriram. Então, por exemplo, você tem mercado hoje na Arábia, você tem mercado na Europa, você tem mercado na
Ásia. Então, não tem como você ignorar, né, desprezar esse lado humano, sabe, o tempo todo. Eu senti isso quando eu retornei agora ao futsal. Poxa, eu joguei no Jaraguá com um patrocinador, master, que sustentava tudo. Que sustentava tudo. E hoje, poxa, a gente lida hoje com o poder público, com o poder privado. Então, muitas relações. Muitas relações. Eu acho que o lado humano hoje é muito importante. Show de bola. Lenise, obrigadão pela resenha, pelo papo. Era pra ser de 5 minutos que a gente falou, né? Virou 20. Quase voltamos pra BH. Aí vai ficar caro, esse papo ficou caro, né? A gasolina tá cara. Não, mas foi um prazerzão. Show de bola. Tamo junto, rapaziada.